Seu tempo chegou, sinto minha alma querendo chorar, mas você mesmo já não precisou. Segue trabalhar e viva lutar, sua família em paz eu sei. Teus filhos irei o caminho que Deus seguir. Vejo o exemplo que você me dá, segue servindo sem nada pedir. Sua vontade pra sempre. Eu te amo, Chico Xavier. Eu te amo, Senhor do amor. Eu te amo, tu plano luz adora, sempre iluminar. Eu te vento que me leva para a imensidão do amor. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, luz adora, sempre iluminar. Eu te sinto, só que me irradia, vento que me leva para boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Nosso encontro de amor. Boa noite, Bruno. Boa noite tem que ser exclusivo, né? Já entendi. Captei a vossa mensagem. Então, que seja uma noite de muito amor e que a gente consiga entrar nessa sintonia, né? E uma das coisas que a música sempre falava, não tem jeito, né? Tudo tem uma referência, sempre vem uma lembrança de tudo que a gente fala aqui, sempre tem alguma palavra, alguma coisinha que aciona isso, né? Extremamente natural. Então, nas orações ela sempre dizia, né? Que possamos, cada um de nós, nos unirmos a esta corrente universal que rege o universo, que é o amor, né? E no domingo ainda brinquei e falei com as mãezinhas aqui. Estamos todos afinados nesse diapasão de Deus? Né? Quem está desafinado aí? Quem está fora do tom? Então trate-se de se afinar. E o diapasão para estar afinado com Deus é o Evangelho. Né? De vez em quando a gente dá uns escorregão, aquela nota que sai meio estridente, né? São os tropeços do dia a dia. Mas estamos aqui. Alunos empenhados, né? Mas lembrem-se, né, que a nota que vocês vão ganhar ao término desse curso, desta grande, como é que eu posso dizer, doutorado? Não, ainda estamos longe do doutorado, né? Ainda estamos nas primeiras vezes. As primeiras vezes, alfabeto, hein? Estamos no ensino fundamental.
fundamental já, né, Stefano? Não vamos falar, não vamos falar que está no primário, não. Não vamos falar que estamos engatinhando, porque isso já não cabe mais. Já passamos dessa fase, né? Porque até um tempo atrás, aqui na doutrina, falávamos, né? Estamos engatinhando. Então é cômodo falar que você ainda está engatinhando. Então estamos no ensino fundamental, né? Então, ao término deste curso, ganharemos nota divinal, né? Estaremos muito satisfeitos com ele. Então vamos fazer um esforço, cada um sabe, né, de si. Eu falo que para mim, em algumas matérias, o esforço é grande, mas enfim, o que importa é perseverarmos, né? Então, iniciei. Boa noite ao povo de casa aqui. Eu, mais uma vez, quero pedir desculpa, porque às vezes na correria a gente acaba não interagindo nas respostas que o pessoal pergunta. Depois às vezes eu fico bem retardatária, ela responde elas mensagens de quase um mês, mas enfim, a gente vai se adequando, né? É hora que a gente fica meio perdido. Mas enfim, sintam-se todos acolhidos, abraçados, todos bem-vindos a esta noite de aprendizado e de harmonização. Iniciamos o nosso trabalho desta noite com essa música do Sérgio Santos, O Exemplo e Paz, falando do Chico, né? O exemplo que o Chico foi e continua sendo para todos nós. A ele devemos carinho e todo o trabalho e esforço por ter dado essa credibilidade e confiança na doutrina, né? Então, quando as pessoas perguntam o que é o Espiritismo, né, o que vocês fazem, o que é isso aí? Aí eu já recorro ao Chico, a doutrina do Chico, fica mais fácil. Ah, então é bom, né? Então é o Chico, então está tudo certo. O Chico é a nossa referência. E vamos agradecer. Um outro exemplo que a gente pode ser, né, na prática do nosso dia a dia, é nos colocarmos sempre como instrumentos do amor, como o Chico se dedicou a vida inteira. Não conseguimos ainda ser 24 horas no dia, mas em alguns momentos a gente lembra, né? Como diz Paulo de Tarso, somos constrangidos pelo conhecimento que temos do Evangelho. Então, opa, eu sou cristão, tenho que fazer alguma coisa, né? Ou eu rasgo a minha carteirinha de espírita, não é isso? É bem assim. E é nesse caminho que a gente vai se condicionando, que lá na frente isso vai fluir naturalmente em nós. Prece de Francisco de Assis. Já tá na pastinha aí. Já tem para você. Esse é um novo arranjo que eu fiz, que não está gravado, mas foi feito com muito carinho pelo Cláudio. Um arranjo bem legal. Achou aí? Então, vamos nos colocar à disposição. Até nesse momento agora, podemos ser instrumentos. Baixou meu microfone aí? Senhor, fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio, é o amor, onde houver ofensa, é o perdão, onde houver discórdia, onde consolar.
Nas pequenas coisas do nosso dia a dia, podemos ter instrumentos valiosos. Às vezes com uma fala, às vezes com um sorriso, até mesmo um abraço é o suficiente para que aquele irmão siga vivendo e leve consigo um pouco de esperança, né? E como diz a prece do amanhecer, que no silêncio deste dia que amanhece, queremos pedir a paz, a sabedoria e a força. Queremos olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. Queremos olhar para os filhos como tu mesmo os vê, e assim poder ver somente o bem em cada um. Cerra os nossos ouvidos a todas as calúnias, guarda a nossa língua de todas as maldades, que só de amor se enchem os nossos corações, que sejamos tão bondosos e alegres, para que todos que se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Reveste-nos, Senhor, de tua graça, para que no decorrer de nossas vidas não mais te ofendamos, mas que possamos a todos te revelar. Essa é a prática do Evangelho, né? Então, vamos, já que falamos do que se deve fazer, o Evangelho é a nossa bússola, o Evangelho de luz, que nos mostra o caminho. Porque pode ser que alguém fale, mas eu não sei qual caminho seguir, o que eu devo fazer. Então, busque o Evangelho sempre, a orientação necessária que você precisa. E pode confiar, esse caminho te leva ao aceito e à felicidade. O melhor amigo que nós temos, Jesus e o seu Evangelho. Eu tenho um amigo sincero, eu tanto venero, com quem tanto criou. É meu professor, eu passeio, eu companheiro e muito obrigado. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e orar sem Deus. E quando eu
Se choro, preciso socorro, a Ele vou e corrido. Ele é o Evangelho, a mensagem que ao povo Cristo deixou. Ele é o Evangelho, a mensagem que ao povo Cristo deixou. A nossa salvação. Então, aquele que quer ser salvo, siga o Evangelho. Como Jesus falou ao jovem rico, né? Tome a sua cruz e siga-me. E se a angústia chegar, e quando a angústia retorna, eu não faço amor, não vejo as coisas. Ele, o amigo adorado, está sempre ao meu lado e traz se choro, preciso socorro, a Ele vou e por Ele dou. Ele é o Evangelho, a mensagem que ao povo Cristo deixou. Ele é o Evangelho, a mensagem que ao povo Cristo deixou. Evangelho de Deus, Evangelho. Cada um de vocês aqui presente já estão na prática do Evangelho, né? Se esforçando, porque, como diz Kardec, o verdadeiro espírito é aquele que reconhece suas faltas e se esforça diariamente. Então, estamos nos esforçando. E cada um de nós aqui, se imagine sem o Evangelho em suas vidas, em nossas vidas. Eu imagino sem o Evangelho na minha vida, né? Mas cada um faça essa reflexão, e eu tenho certeza que tem muita gente que faz. Eu faço direto. Para meu Deus, aí é melhor, não é? Porque se a gente for dar vazão aos nossos impulsos, né? Ao reptiliano ainda que ali existe, querer se aparecer, a gente vai fazer muita bobagem. Mas aí tem o Evangelho, que é o nosso freio. O Evangelho, opa, segura aí. Então eu fico imaginando, quero lembrar do Evangelho, eu não posso. Poder posso, mas não devo. Né? Tudo eu posso, mas isso já não me convém. Né? Então, falando de Evangelho, a gente fala de Jesus. Ainda tem um tempinho aí, né? O pessoal ameaçou um vento forte que deu agora, né? A gente vê aqui o reflexo do que acontece. Realmente, o vento causa muito medo, né? E é realmente perigoso andar por aí. E a chuva. Só que eu fiquei feliz, a família ali chegou, né? Família guerreira. A Helena chegou toda molhadinha, né? Mas estão aí.
uma bênção, né? Então, você der galinha. Você sempre se queixou que eu e a música nunca atendia seus pedidos. Eu vou atender o pedido sem você pedir. Olha só. Né? Eu fui bem redundante agora, né? Vou realizar teu pedido sem você pedir, né? Uma música de Roberto Ferreira. Essa também, o Evangelho de Deus, é Roberto Ferreira. Né? Mais uma, acho que dá para a gente encerrar. E passar para a segunda parte, né? A minha parte. A música que você mais gosta do CD Galileu. Como eu falei na semana passada, estamos nos aproximando de uma data onde muitos relembram. Só que tem muitos que ainda estão à procura de Jesus, esperando que Jesus volte. E Jesus não vai voltar, vai, Stephanie? Ele nem foi, né? Como é que volta uma pessoa que nem foi? Né? Permanece. Você tanto sabe para a música que eu gosto de CD? Pode pôr. Posso pôr? É essa que eu estou falando? Eu acho que é. Aqui. É o tempo do CD. Tá certo. Pode pôr. Eu sei que é que você gosta, né? Vai ficar todo mundo surpreso. Então, vamos relembrar um pouquinho a passagem de Jesus. Aquele que foi procurado naquela época e outros que ainda aguardam a sua vida. Mas Jesus se fez presente em todos os momentos, desde a preparação dessa terra maravilhosa que se chama Brasil, né? Então, vamos relembrar esse momento. Está sendo procurado um homem considerado Galileu. 33 anos de idade, pregando pela cidade o Evangelho seu. Pele clara, rosto triste, longa barba insiste em se dizer filho de Deus. Cabeça e testa marcada, olhos finos, pecadas, mãos pés, amigo Deus, e dedica seus momentos aos infelizes e plenos. É chefe de uma quadrilha e tem 12 pescadores, curadoras das doenças, pregam perdão das ofensas, quem o segue não tem dores. Ele ensina a orarmos pelos nossos inimigos com amor. Socorremos ao mendigo com alívio e abrigo, confortá-lo em sua dor. Pelo povo coroado, como rei dos judeus, crucificado e abandonado pelos seus. Sua mãe desesperada ouve o murmúrio de dor de seus lábios, uma frase para perdoar, porque eles não sabem o que fazem. E seu último suspiro toda a terra estremeceu. Forte nasceu, como se ele tivesse em Cristo rei de Deus. Após a
nossa vida foi levada. Muito de tecido branco, de seu semblante franco, ficou gravado. Por favor de um amigo, foi sepultado no abrigo e simplesmente desapareceu. Mas sua filosofia permanece hoje em dia no coração da humanidade. Seu evangelho da verdade semeou amor e fé. E pra você maior alegria serás encontrar algum dia. Este homem procurado, siga sempre ao seu lado. Ele é Jesus de Nazaré. E pra você a maior alegria serás encontrar algum dia. Este homem procurado, siga sempre ao seu lado. Ele é Jesus de Nazaré. E assim, queridos amigos, a espiritualidade que nos acolhe com tanto carinho nos momentos onde nos encontramos mais fragilizados. E neste encontro de amor, nesta casa abençoada, onde podemos, entre amigos, comungar do mesmo ideal, estarmos aqui nos alimentando deste banquete que nos é ofertado através do teu Evangelho, Senhor, do teu Evangelho cantado, falado, proseado. Que as tuas bênçãos, Senhor, recaiam sobre todos esses irmãos que abrem o seu coração neste momento em busca do caminho a qual devemos seguir. Então, neste momento, queremos envolver com muito carinho todos os nossos irmãos que, de alguma forma, não conseguiram estar aqui presentes pelos empecilhos que enfrentaram, e aqueles que estarão conectados a nós, que sejam todos abençoados nesta noite. Pedimos a espiritualidade que envolva com muito carinho a nossa querida Stephanie, responsável pelo teu Evangelho desta noite, Senhor. Muito obrigada, que assim seja. Obrigada, Mara. Tá bom, obrigada. Boa noite a todos que estão aqui presentes e boa noite a todos que estão presentes via internet. Para mim, como sempre digo e repito nesta noite, é realmente uma alegria estar nesta oportunidade reunida novamente com todos vocês, aqui e também online. E é uma alegria saber que essa mensagem chega a tantos corações e a tantos lugares. Então, minha gratidão às almas, que somos nós que estamos na matéria, e aos espíritos, que não estão na matéria, que são muitos, são mais numerosos que nós ainda. E nessa noite eu vim até com a camisetinha da USE, que a USE é a sigla de União de Sociedades Espíritas, porque antes de iniciar a palestra eu quero rapidamente fazer um convite a todos vocês. No próximo mês, em abril, nós realizaremos o 62º mês espírita. Aqui na cidade de São Vicente, é sempre todo ano no mês de abril, que a gente comemora, faz essa confraternização de todas as casas espíritas, para nos reunirmos e falarmos sobre o Evangelho e todas as benesses da filosofia cristã em nossas vidas, né? Então são 62 anos que esses encontros acontecem, isso é muito importante. E neste ano o tema é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então nós estaremos tratando durante todo o mês deste tema, inclusive
teremos a abertura e o encerramento com a nossa querida companheira Magali, né, que ela vai fazer sempre que a parte da harmonização musical e na sequência uma palestra. Então a Magali já vai estar na abertura lá com a gente, lá no Esperança em Cristo, que fica no Jockey, e a palestra vai ser por conta do Maurício Zanani, isso no primeiro sábado. É sempre todos os sábados do mês de abril, vão ser 4 sábados esse ano, então o primeiro sábado é dia 6. Sempre começando às 7 da noite, é das 7 às 9, tá? Então no primeiro sábado, dia 6, a gente vai ter a Magali fazendo a apresentação musical e o Maurício fazendo a palestra. No segundo sábado, já em outra casa, no grupo da prece, que fica lá na Vila Valência, a gente vai ter o Écio Buque, que vem de São Paulo fazer a apresentação musical, e a gente vai ter a palestra da Daniela Miranda, que é uma colaboradora também aqui, né? Uma companheira nossa de muito tempo. E aí no terceiro sábado, que é dia 20, a gente vai ser a reunião vai ser no Paulo Estevam, que fica no centro de São Vicente. A gente vai ter a música do Anfari, que é aquele nosso companheiro que vem de Minas Gerais, está por aqui, vai ficar aqui até o final de abril. E nós teremos a palestra do Celso Santos, que é um palestrante que vem de São Paulo também. E o encerramento, onde vai ser o encerramento do mês espírita? Adivinha? Num lugar que vocês pouco conhecem, lá Espírita Cristão Alvorada Nova. Vai ser aqui o encerramento do mês espírita, e nós teremos a Magali fazendo a harmonização e teremos a palestra da deusa Samu. Então o convite está feito, é para o mês que vem, mês de abril, todos os sábados, 7 da noite. Para saber mais informações, para ter endereço, então, é só acessar o Facebook da USE São Vicente, que lá tem o cartaz virtual e tem todas as informações direitinho, certo? Semana passada eu ia falar, parece que está semana que vem. Vai falar, né? Já fala. É bom porque já fica até mais próximo de começar o evento. Assim, e nós teremos sorteios de brindes também, temos muitas pessoas lá trabalhando, enfim. E sempre é a reunião de vários trabalhadores e frequentadores de várias casas, então é legal porque tem um momento mesmo de comunhão dentro da doutrina. Isso é muito, muito importante. E já usando esse gancho, eu quero falar sobre o tema dessa noite, que eu trouxe aqui da nossa reflexão, justamente o exercício da fé em nossas vidas, né? Para a gente entender o exercício da fé. Como se dá? O que é a fé? Como que eu ponho em prática a fé? Eu quero começar tendo como base a informação que a gente encontra lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é A Fé Transporta Montanhas. E aí a gente sabe que em cada capítulo existem vários subtextos, né? Então tem lá um subtexto muito interessante e eu vou trazer só a primeira parte, a primeira linha desse subtexto, que diz dentro do capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha, que diz assim: a fé humana e a fé divina. Porque tem diferença entre fé humana e fé divina. É muito interessante que eles nos dizem assim, ó, lá na primeira linha, primeiro parágrafo desse texto, a fé humana e a fé divina, eles nos dizem assim: no homem, a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros. Ou seja, fé já é um dispositivo que nasce com a gente. É um sentimento inato, ou seja, a gente já nasce com um sentimento, com esse germezinho da fé. Aí ele diz assim: é uma consciência que ele tem das faculdades imensas que detém, cujo germe, que seria uma sementinha, foi depositado em seu íntimo em estado latente. A princípio, que é estado latente? Adormecido. Então a fé é um sentimento que a gente já nasce com ele adormecido em nosso íntimo. E aí vem a parte importante, que fala assim: e que ele, o homem, deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Isso muda bastante coisa. E na segunda parte desse texto também tem uma informação que eu acho muito importante compartilhar com vocês agora, para a gente conversar um pouco mais detalhadamente sobre isso, que diz assim, ó: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé, junto com este magnetismo, ou seja, uma fé da vontade ativa, né, que esse magnetismo cura e produz fenômenos singulares, que a gente normalmente fala assim, milagre. Então, com relação à fé, para nós entendermos
entendermos assim. Então quer dizer que fé é uma sementinha que já nasce na gente. Só que isso está adormecido e vai depender da nossa vontade ativa fazer, como eu disse, seria como se fosse brotar e crescer, e inclusive dar os frutos. Na realidade, a nossa questão com a fé é a compreensão do conceito de fé, porque nós somos educados há mais de 2.000 anos, religiosamente, porque isso vem de uma vertente religiosa, a acreditar que a fé é pura e simplesmente crer, acreditar. Mas acreditar ou não acreditar é o princípio da fé, é esse germe, é essa fé humana, porque a gente acredita ou desacredita de um monte de coisa, e a gente só se movimenta na direção daquilo que a gente acredita, é ou não é? Eu me entrego a algo que eu não acredito? Eu compartilho de algo que eu não acredito? Não. Então, a fé humana nos movimenta na direção daquelas coisas, situações, circunstâncias e realizações nas quais nós acreditamos. Ok, então esse é o princípio da fé. Porque a fé verdadeiramente é muito mais profunda do que isso e vai exigir de nós uma dedicação muito maior. Por quê? A origem da palavra fé é do latim, que tem a raiz fides. Fides é a raiz da palavra fidelidade. Portanto, a gente já começa a entender um pouquinho mais qual é a direção da fé divina quando a gente pensa em fidelidade. Não tem como a gente falar em fidelidade sem falar em relacionamento. Como é que eu sou fiel a alguém? Quando eu fosse essa pessoa é fiel a mim, significa que ela tem um relacionamento longe ou próximo de mim? Próximo. Alguém que tem um relacionamento de fidelidade, até nas empresas de cartão de crédito, fala assim, a fidelidade do cliente. O que é a fidelidade? E quando você consegue um cartão de crédito com a fidelidade, o que você ganha normalmente? O aumento do seu crédito, né? Você aumenta o seu score. Ou seja, a pessoa passa a acreditar mais em você, ou a empresa. Então, o acreditar, o crer ou não crer, é um pressuposto da fé. Mas, para nós entendermos como que se processa a fé divina, nós temos que entender que a fé está diretamente relacionada à fidelidade e que não há fidelidade se não há relacionamento. E aí a pergunta é, como é o nosso relacionamento com Deus? Se nós partimos então para a compreensão do que é a fé divina, qual é a nossa maior dificuldade no exercício da fé? Se nós pensarmos em relacionamento, relacionamento não é algo que se faz sozinho, eu só me relaciono com o outro. Nós, criaturas humanas, nosso maior desafio é justamente o relacionamento com o outro. Por quê? Tem até uma frase que eu acho que muita gente conhece, que fala assim, o inferno são os outros. Segundo Dona Joana de Ângeles, esse nosso conceito parte sempre a partir do nosso orgulho. Nós, ainda por sermos muito orgulhosos e muito egoístas, nós ainda frequenciamos muito nessa vibração, nessa frequência, porque isso se diz respeito ao que nós sentimos. Nós ainda temos dificuldade de não entender que o outro é uma extensão, aliás, não é uma extensão de mim. A gente sempre olha para o outro por um olhar vicioso e se relaciona com o outro por um comportamento vicioso de que o outro tem que saber entender e, se possível, atender às minhas necessidades. Então, essa é uma visão realmente infantilizada que nós carregamos muitas vezes durante uma vida inteira. Porque na realidade isso parte do nosso psiquismo e vem lá da nossa infância. Porque quando a gente nasce, a gente acredita na primeira infância que a mãe é uma extensão de nós. Tanto que muitos filhos têm muita dificuldade no momento de se afastar da mãe, porque acham que a mãe tem que ser a mantenedora pro resto da vida. E aí, como nós temos essa dificuldade de entender que o outro não é uma extensão de mim, que eu não tenho
foi, estou frustrado. Aí, a gente pensa nisso no relacionamento com o outro, já é um relacionamento difícil para nós, já é um desafio para nós o relacionamento com o outro, sim ou não? Sim, Pedro. Só que aí a gente está falando de um relacionamento com o outro igual. Se a gente acha que esse relacionamento é difícil, agora a gente vai falar de um relacionamento com o outro que não é igual. O relacionamento com Deus é um grande desafio do ser humano. Porque quando a gente fala em relacionamento com Deus, nós estamos falando do relacionamento com o ser absoluto, enquanto nós somos relativos. Nós estamos falando de um relacionamento. Se você acha que é difícil lidar com a sua esposa ou com o seu filho, que lhe contraria o tempo inteiro, você imagina lidar com Deus que presta atenção. Nesse relacionamento, quem determina é Ele. Só se concretiza o propósito dele. E aí nós ficamos na nossa infantilidade, sem entender o que significa fé, acreditando que a gente pode prever Deus, acreditando que a gente pode controlar as decisões divinas. E aí a gente, na maioria das vezes, entra em qual frequência? Na frequência da insegurança, do medo ou da frustração. Então, a fé divina é algo muito além do acreditar, é o confiar. Por isso que eu falei a respeito de fidelidade de relacionamento. A pergunta é: você acredita que Deus existe? Todos nós respondemos sim. Você confia nele? Podemos até dizer que sim, mas e na prática? E no comportamento, nós de fato confiamos em Deus? Porque a fé divina é baseada na confiança. E a confiança vai exigir de nós o quê? Entrega. É quando a gente passa o controle para Ele, principalmente nas situações mais difíceis da nossa vida. E é isso que a gente não faz. A gente fala assim: eu estou com um problema sério com meu filho, mas meu Deus, o que eu posso fazer? Eu faço aqui, fica dando cabeçada, fica indo muito além do que você não deveria ter feito. Mas não entrega com confiança a Deus. E confiança e entrega, gente, é frequência. Frequência é aquilo que a gente sente. Porque a gente tem que entender que a comunicação humana ela é uma comunicação ingênua. Porque, segundo a psicologia do comportamento já nos aponta, a comunicação humana ela é 5% racional e intelectual e ela é 95% emocional. Tanto que a gente não tem propósito na nossa comunicação, porque a gente cria uma ideia na cabeça, mas quando a gente vai colocar aquilo em prática, a primeira emoção que contraria o que a gente idealizou, a gente já desvia do caminho. Quer ver um exemplo? Quantas vezes, vou trazer como exemplo uma situação de um relacionamento afetivo íntimo, vai entre um casal, o casal brigou, aí ou um dos dois lados pensa assim: bom, eu vou lá me reconciliar. Então, qual é o seu projeto intelectual, mental, né? Seu projeto racional? Eu vou me reconciliar, certo? Aí você vai, prepara todo o repertório que você vai dizer, já repassa tudo o que aconteceu, onde você achou que outro errou, tá bom. Você chega diante de outra pessoa e fala assim: olha, eu vim aqui conversar para a gente poder se acertar. Aí a pessoa chega para você e fala assim: reconheceu que errou? Nessa primeira fase, vai ter reconciliação, sim ou não? Vai ter segunda briga. Percebem que a nossa comunicação intelectual é uma, mas a nossa comunicação emocional é outra? Você não manteve o propósito. Por isso que eu falo, nós temos um olhar vicioso e ações viciosas. A gente não repensa. Acontece muito também, eu tenho certeza que vocês também passam por isso, que
você resolve dar boa noite para o seu filho ou para a sua filha que está lá no quarto. Aí você vai estar lá com aquele quentinho no coração, com saudade, porque eu vou dar uma boa noite para o meu filho e para a minha filha antes de eu descansar. Quando você põe o pé na porta do quarto está todo bagunçado. Aquele prato da pizza da noite anterior continua lá na cômoda. A roupa está espalhada no chão. Você vai entrar, dar um beijinho de boa noite e vai sair, sim ou não? Vai começar uma baita de uma confusão. Como é que esse copo desse jeito? Mas que bagunça? Qual era a sua comunicação intelectual? Qual era a sua intenção? Qual era o seu objetivo? Quando você pensou, vou até lá, dar um beijinho de boa noite. Você cumpriu o seu objetivo, sim ou não? Não. Você descambou tudo. E não quer dizer que é para deixar a criatura fazer o quarto virar um pântano. Não é isso. Mas é que aquele não é o momento. Vai tratar disso depois. Preparar caminho para isso. Então nós temos que entender que o processo de fé é um processo divino, é um processo de confiança e de entrega. E isso é totalmente emocional, frequencial e não nacional. Senão nós passamos uma boa parte do nosso tempo cumprindo rituais e protocolos. Por exemplo, eu estou com um sério problema. Eu já sei, eu vou rezar 5 terços, eu vou todos os dias lá no centro espírita, ou eu vou acender a vela para Santa Tal. Esses rituais e esses protocolos não tem problema nenhum, mas o que a gente tem que entender é que isso é um caminho exterior, mas não é o objetivo principal. Porque o objetivo principal da fé, de novo, confiança e entrega. Vou dar um outro exemplo para a gente tentar entender, colocando isso para o nosso olhar material, para ficar muito mais fácil. Antes, deixa eu até fazer um comentário de uma situação que eu lembrei, que certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: Madre, quando a senhora reza, o que a senhora fala para Deus? Ela falou: eu não falo nada, eu só escuto. Ah, não fala nada, eu só escuto. O que Deus me fala? Ela falou: nada, ele só escuta. Isso é frequência de fé. É muito mais do que a gente falar palavras decoradas. É muito mais do que só acreditar ou não acreditar. Então, voltando para o exemplo que eu ia dar, eu costumo dizer assim, para a gente entender o que é o confiar. Digamos que você vai passar por uma cirurgia, que você está com algum problema físico e você vai passar por uma cirurgia. E aí você, no momento que vai entrar para o centro cirúrgico, você vai ser conduzido pela melhor equipe especializada naquele seu problema. Profissionais, desde o anestesista, o cirurgião, a equipe de apoio, a enfermagem, são profissionais com muitos anos de experiência e com profundo conhecimento daquilo que eles vão fazer em você. Então você acredita que vai dar certo? Sim. Mas aí a pessoa enfermeira te pergunta assim: quem que você gostaria que estivesse aqui? Você fala assim: daria para chamar minha mãe para ficar na sala de espera? Não é assim que a gente faz? Veja, a equipe vai estar dentro do centro cirúrgico operando você. Você está acreditando naquilo. Mas em quem você confia de que vai dar tudo certo? Na sua mãe que está na sala de espera. Ela é cirurgiã? Não, ela não é nem da área de saúde. A presença dela, vocês entendem o que é uma conexão energética? A presença dela te tranquiliza. Você fala: com a minha mãe aqui não vai dar certo. Se eu morrer, eu vou morrer tranquilo, porque ela está aqui. Isso é fé. Isso é fé divina. E a fé divina é muito importante que nós tenhamos a noção. Isso se encontra lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo fala sede perfeitos, e um dos títulos fala sobre o homem de bem. Porque é muito importante a gente lembrar que já nessa altura, quando estamos matriculados no ensino fundamental no planeta Terra, e nós já temos muitos conhecimentos, a gente entenda, e a gente ouve isso repetidamente, que só não fazer o mal
dentro do nosso campo frequencial, que é emoção, pensamento, que aliados materializam o nosso comportamento, ou na nossa fala, ou na nossa ação, ou na nossa expressão facial, na nossa expressão corporal. Então, fazer o bem, por exemplo, se eu estou num lugar e eu começo a olhar para uma pessoa e fazer um julgamento daquela pessoa, mas como é que pode essa pessoa ser dizendo que coisa ridícula, como é desconfortável, eu nem queria estar no mesmo ambiente que essa pessoa. Aqui você já não está fazendo bem. Aqui você já não está fazendo bem, você já está fazendo mal. Porque você já começou a frequenciar uma frequência densa, baixa, não é uma frequência boa alta. Viu uma situação que me aborreceu, ouvi algo que me aborreceu? Por exemplo, uma pessoa com a qual eu tive um contato eventual me falou uma frase grosseira. Um exemplo, no trânsito, o que é muito comum. Só de vir de onde eu estava até aqui, eu fui achincalhada umas 3 vezes no trânsito. Primeiro por um motoqueiro que foi tentar me ultrapassar onde não cabia, fez assim, ó, pra mim, e eu pensei, Senhor, ilumina ele e me ilumina. Depois por um outro que baixou o vidro e me xingou. Então assim, quando a gente passa por situações como essas, situações eventuais, também são situações de prova para nós. Isso faz parte da nossa vicissitude na existência. Por quê? Porque eu posso chegar na minha casa e falar assim pro meu marido, meu filho, você sabe, o motoqueiro, isso, aí eu desfio todo o rosário sobre o motoqueiro, xingo ele de qualquer mão, porque aquele imbecil, porque aquele isso, porque aquele. Eu estou praticando o bem? Não. Ok, ele estava alterado, ele resolveu fazer um gesto para mim, tá tudo bem, ele foi, não vai fazer mais a menor diferença no meu dia, na minha vida. Eu penso, que pena, tomara que ele fique bem, que ele chegue ao destino dele bem e bem acompanhado. E acabou, ponto, encerrou. É dessa forma que nós devemos entender que enquanto espíritas cristãos, nós devemos buscar agir. É fácil? Não, mas é a única forma possível de evoluir. Porque é a única forma possível de a gente modificar a nossa frequência. Que a nossa frequência é uma frequência de reatividade. É uma frequência primitiva. Como a Magali falou, se deixar o negócio ficar espontâneo, vem a primitividade toda. Mas nós já temos a informação sobre isso. O que nos falta? Jogar para o campo da consciência. Porque na hora que eu jogo para o campo da consciência, eu materializo isso no comportamento. Porque o comportamento é a escolha de quem? Minha escolha. Porque ele fez assim, qual foi a primeira vontade? Quando ele fez assim, a primeira vontade foi baixar o vidro. Mas é óbvio. Porque vindo para cá, para falar de fé, e eu pensando, gente, eu vou encontrar aquele povo lindo do Alvorada da Nova, verdade, não é classe média não. Por que eu não me conhecer que esse rapaz que está perturbado? Porque daí eu traria a perturbação dele para todos vocês. Eu prefiro trazer algo bom, porque aí eu trago algo bom comigo e ofereço algo bom para vocês. E aí o que a gente pensa agora leva algo bom para ele, porque de novo tudo é frequência. Não existem mais barreiras materiais, nós temos que de fato entender o que é isso. Por mais que nós vivamos uma vida material, nós vivemos uma vida material porque nós estamos encarnados. Então a gente precisa tomar banho, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa ter entretenimento, a gente precisa estudar para ter conhecimento. Então a vida material segue. Mas isso não pode nos limitar. A gente tem que entender que o que materializa na vida material, física, na realidade começa a se processar primeiro no campo energético e espiritual. É sobre isso. E aí, para finalizar, por conta do tempo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, uma das características, uma das principais características do homem de bem, porque só ser homem, quando eu falo homem é raça humana, todos nós somos. Mas o homem de bem, diz assim, deposita fé em Deus. Lembra da fé oculta e da fé divina? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se submete à sua vontade em todas as coisas. Ou seja, ele faz a sua parte e entrega o seu destino a Deus.
Porque lembra do que eles nos falam sobre a fé? É uma sementinha que já nasce em nós, é um sentimento inato do homem, mas que para evoluir e chegar a esse grau de relacionamento precisa da vontade ativa. Então tem que ter a nossa consciência do que nós estamos fazendo. Então quando eu escolho não baixar o vidro e xingar de volta, é uma escolha minha, porque eu poderia fazer. Eu posso, mas não me convém. E por que não me convém? Porque eu faria mal para mim, para ele e para mais um monte de pessoas. Depois tem uma outra coisa. Vai que o senhor daqui está sentado na primeira fileira. Também tem isso. Vai que esse motoqueiro estava vindo para cá assistir essa palestra. Se ele estivesse, agora só ele estaria constrangido, porque foi aquela mulher eu xinguei. Eu já ia falar, que bom. Ainda melhor olhar para ele com um olharzinho de carinho, de perdão. Porque é verdade, gente. É verdade. E o universo nos apronta esses testes o tempo inteiro. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Então, para finalizar, esse nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de fidelidade, de confiança e de entrega. E ele só é possível por um relacionamento próximo. E aí a pergunta para finalizar é: a sua vontade está ativa para a fé divina? A quantos metros de distância você está de Deus? É essa a pergunta que fica para que a gente deixe na caixinha de observação e faça essa reflexão e nós pensemos que o exercício da fé é constante e diário. Vai muito além do apenas acreditar que Deus existe. É manifestar Deus através de mim. É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Fiquemos com Deus. A Stephanie hoje passou por vários desafios, né? Até chegar aqui na porta. Quase que ela não faz palestra. Mas a fé dela era maior que ela. Até a placa lá da frente, converte, quase que pega ela, comeu poeira, porque o portão fechou, e olha só. Mas se manteve ali. Na fé. Né? Então, é só pela fé mesmo, né, Stephanie? E a gente fica vendo, quando o Papo acompanhar a última música aqui para a gente encerrar, um trabalho como o nosso. O que a gente acredita, né? Porque para muitos isso é loucura, não é? Tivemos um evento aqui no sábado, onde a maioria dos trabalhadores são os aquisições dos convites, né? Era só um pouquinho aí. A gente doce e compra. É só pela fé mesmo, não é? Então volta aí, vamos cantar a fé para encerrar. Porque a gente acredita em algo. A gente deposita a nossa fé, o nosso trabalho e a esperança no futuro que virá. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Então vamos lá fazer o que será, né? E a música fé fala assim: se tivesses a fé do tamanho de um grande mostarda, se tivesses a fé, tuas entranhas se juntinhas no coração, transforma montanhas, cura o doente, ajuda o irmão.
do tamanho de um grande mostarda. Se tivesse brincadeira, é a raciocinada, entre a razão, a meninada se aprecia em seu coração. E quando alguém bater, ou se baixar o vidro do carro também, segue sorrindo, é o que importa. Porque a fé sem obras é morta. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivesses a como diz Kardec, fé é somente aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Né? Agora a Magali falando essa última estrofe, quando alguém bater na tua porta, sabe de quem que me lembrei? De Jó, que o capeta foi reclamar com Deus que Jó era bonzinho porque tinha tudo. Deixa eu mexer nele para ver. Deus falou, tá bom, mexe. E às vezes é permitido que alguém bata a sua porta, o motoqueiro bateu a sua porta, só para ver quem abre. Não é? Hoje a Protestante não é pela porta, na verdade. Mas pense nisso, cada vez que você for agredido, é alguém batendo a sua porta. Exato, né? E às vezes quando acontece isso acontece muito comigo, viu, Stephanie? O lugar onde eu sou mais testada, mais tentada, mais tudo é no trânsito. E aí eu falo assim, vai abençoado. Aí o meu copiloto fala isso, vai abençoado, em qual entonação, qual foi o sentimento? Eu falei, não importa.